Bom dia a todos, a paz de Cristo, amém? Estamos aqui nessa manhã gloriosa para declarar o grande poder de Deus. Amados, estamos numa estação maravilhosa, que é a estação do outono. E a estação do outono é essa estação amena, chove um pouco e faz esse clima assim gostoso. E nós estamos aqui nessa natureza linda que é a Casa Rosa, para adorar o nosso Deus, para buscar o coração de Deus. E que Deus nessa manhã venha falar ao nosso coração todos os nossos clamores, todas as nossas petições, toda a nossa gratidão, porque nós temos mais a agradecer, porque estamos de pé nesse momento. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. A Deia vai vir aqui orar. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor, quando nós chegamos, Ele já estava neste lugar, aleluia. E nós estamos aqui para adorar o nome dEle, para dizer o quanto Ele é importante em nossas vidas, porque nós viemos aqui para encontrar Jesus. Amém. Nós não viemos para você me encontrar a pastora Delminha, a Priscila, não. Você veio para encontrar Jesus. Lógico que você nos encontrando é uma alegria também, mas é a presença gloriosa dele que já está neste lugar. Ela vai fazer algo nos nossos corações nessa manhã. Aleluia. Então nós vamos orar. Vem cá, a Deia vai orar e vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Se você puder ficar de joelho ou sentado, da forma que o Senhor, glória a Deus, da forma que o Senhor, falar o teu coração, você pode vir aqui também, ajoelhar aqui, mas o importante é que você esteja rendida, você que está aqui conectado no nosso canal, no nosso Facebook, que você possa apertar lá, compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que precisam de oração, que precisam de buscar a Deus, que estão passando por uma situação difícil, que precisam da presença de Jesus, porque só Jesus para resolver e para abençoar. Então vamos orar nesse momento. Deus, amado Pai, Senhor, nesta manhã, somente gratidão a Ti, Jesus. Gratidão, Senhor, pelo Aleluia. Na hora que deitamos, dormimos, o ar que respiramos, Senhor, que levantamos e aqui estamos, Pai. Somente gratidão a Ti, Pai. Ó Deus, nesta manhã, Senhor, Espírito Santo, venha, Senhor, derramar tua Shekinah em cada um, Senhor, representando a família, Senhor. Fala conosco, Pai, esquadrinha nosso coração, Senhor, seja o condutor dos nossos lábios, Pai. Senhor, que saia da nossa boca somente o que o Senhor quer, Pai. Ó Deus, venha, Senhor, nos ungir, Senhor, e nos capacitar, Pai. Senhor, esse culto é seu, é somente a Ti, Jesus, para Te louvar, Te engrandecer, porque Tu és santo, 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 Pai. Ó Deus, venha, Senhor, falar conosco, Senhor, nesta manhã, Senhor. Ó Deus, desperta, Senhor, as mulheres que estão por vir, Senhor, as que estão a caminho, Senhor. Senhor, traga, Senhor, dá o desejo no coração, Senhor, de vir Te adorar, Senhor, e Te glorificar, Pai. Ó Deus, venha, Senhor, derramar, Senhor, nesta manhã, é que eu Te peço e já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Nós vamos adorar nesse momento com canções de adoração ao Senhor. Vamos ficar de pé, vamos declarar com a nossa boca, né, o quanto Ele é importante. Glória a Deus. Oh, linda. Glória a Deus, a paz de Cristo. É uma gratidão que o André falou hoje, um dia de gratidão pela fidelidade de Deus para conosco, amados. A cada manhã a gente tem que lembrar disso, pensar nisso. A gente se acorda tribulado, a gente se acorda com problemas, a gente se acorda angustiado, a gente se acorda com dores. Lembre, você está de pé, você está vivo. Isso é a fidelidade de Deus, porque enquanto há vida, há esperança, amém? Vamos cantar agora essa canção que eu sou apaixonada por ela. Aleluia. Tu és fiel, Senhor, todo tempo Tu és fiel, Senhor. A tua fidelidade Aleluia. é grande. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim
verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, meu Deus, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, meu tempo. Obrigada, Jesus. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus Deus, é a ti, Pai. pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Você vai declarar, pois tu és fiel, Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Eu sei que tu és fiel. Todas as minhas necessidades. Sim, Senhor, sempre tu és fiel. Tu és fiel. Tu és fiel.
fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Sempre, Senhor, tu és fiel em nossas vidas. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia! Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Senhor, meu Deus, fiel a mim. Obrigada, Jesus, pela tua fidelidade, pela tua bondade em nossas vidas, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Receba nesta manhã a nossa gratidão, Pai. Gratidão a ti, Pai. Não há outro como tu, Jesus. Não há outro. Nada novo, Senhor, achei, Meu Deus. a não ser a tua presença, Jesus. Meu Deus. Tu és bom, Jesus, em todo o tempo, Senhor. Nada novo achei pra dizer então como expressar minha gratidão. Deus, recebe, Pai. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que existe também, mas não tenho nada além. O coração cantando aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Sim, Senhor. Há uma ação de render a ti em adoração, em resposta a ti. Há uma ação de render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples também, mas não tenho nada além. Coração cantando aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que meu coração esta manhã cante a ti, Senhor. Aleluia. Em meu coração, não sem vergonha, cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve o Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Louve o Senhor. Em meu coração, não sei vergonha,
cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Louve ao Senhor. Louvamos a Ti, Senhor, esta manhã, Senhor. Louvamos a Ti, Senhor. Louve ao Senhor. Louve, louve, louve ao Senhor. Aleluia. Louvemos a Ti nesta manhã, Jesus, pela Tua fidelidade e bondade, Senhor. Toda minha alma a Ti, Senhor. Louvemos a Ti nesta manhã, Senhor. Tu és digno, Jesus. Aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que assim talvez, mas não tenho nada além de coração cantando aleluia, aleluia. Oh, oh, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Louvamos a Ti esta manhã, Jesus. Adora Ele nesta manhã, querida. Adora Ele com seus braços, com seu corpo, com seu coração. Adora Ele. Aleluia. As minhas mãos em louvar, tudo que tenho é um mas não tem
Aleluia. Adore Ele com suas palmas. Adore a Ele. Aleluia. Aleluia. Amados, essa canção que nós vamos cantar agora é antiga, mas é tão tremenda. Quem precisa de um agir de Deus hoje na sua vida? Todos nós, não é verdade? O agir de Deus, quando chega, o de repente de Deus, é tão forte, é tão tremendo. A gente pensa que, né, que as coisas estão demorando, mas de repente o Senhor faz algo assim, movimenta algo. Aí ele pensa assim, meu Deus, mas como foi assim? Você estava orando, você estava clamando, você estava pedindo, o Senhor estava ouvindo. E essa canção vai falar sobre isso, mas é uma canção antiga da Sarona Terra Ferida, que fala sobre o agir de Deus. Ele fala também da dupla honra, não é verdade? Porque Deus, Ele quer nos abençoar, mas Deus, Ele quer sempre honrar os seus filhos. E às vezes o processo demora um pouquinho, porque às vezes nós atrasamos o processo, às vezes também é um tempo de Deus para trabalhar conosco e para fazer a gente crescer. Eu estava falando ontem com uma menina que ela viajou e ela foi para um país fora e chegou lá, né? Foi para a Ilha de Malta fazer um intercâmbio e chegou lá, a mala dela foi extraviada. Mas ainda saiu do Brasil e para outro país estranho, não conhece ninguém, e eles perderam a mala dela e a mala foi perdida. E assim foi em todos os remédios, ela toma remédios alguns controlados, e ela ficou muito nervosa. Eu falei para ela, olha, vou dizer, porque é difícil a gente recuperar malas, né? A advogada está vendo um processo de várias pessoas que perdem malas, e você não consegue pegar e tomar posse de volta. E aí eu falei com ela, né? Ela pediu para me orar, eu orei com ela e falei, olha, todas as coisas cooperam para o nosso bem, amadas. Parece que é impossível, uma mala perdida, né? Parece que não vai acontecer, parece que é uma tribulação, mas só pode dizer isso para você. Confia na palavra. Amém. Tudo coopera para o seu bem. Aí que seja uma perda. E aí ficamos orando, né, uns 3, 4 dias, e a mala chegou, para a glória de Deus. Pegaram a mala ela, né? Entrou com os processos, não chegaram, a mala chegou. E aí eu conversando com ela, você falou comigo assim, eu estou treinando ela. Falei, pera, que eu estou treinando ela, porque ela tem um grande potencial. Ela está um pouco assim, né, com o pé na calma. E aí eu falei para ela, Deus está treinando você para um grande chamado que você tem na sua vida. Então não perca a alegria de estar aí, porque para ir para um país fora, sem condição financeira, para estudar, fazer, né, a língua de lá, foi uma porta que Deus abriu. Eu falei para ela, não perca a sua alegria de estar aí. E o agir de Deus chegar na sua vida. E aí quando eu falei isso, quando foi de dia, minha mala chegou. Eu falei, glória a Deus, porque Deus é fiel. Só. E aí eu falei para ela sobre isso. Então essa canção fala sobre isso, amados, o agir de Deus. E eu, de repente, Deus pode tirar a sua vida ainda hoje, amém? Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Declare nesta manhã sobre a sua vida o agir de Deus. Em dias de vergonha, a esperança. Em tempos de guerra, talvez se forma e vazia esteja o meu viver. Mas o haja de Deus, o haja de Deus, o haja de Deus.
chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Eu creio, Jesus. Eu creio. A dupla honra Em dias de vergonha, vai chegar, queridos, na sua vida, né? a esperança. Em tempos de guerra, talvez sem forma e vazia esteja o meu viver, mas o haja de Deus, o haja de Deus, o haja de Deus se ouvirá. É tempo de chorar, pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. É tempo de chorar, pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Quem está nesta manhã em casa de Deus, vai chegar na sua casa, vai chegar na sua vida, na sua saúde. Aleluia! Haja cura, haja vida, haja restauração, libertação. Se ouvirá, se ouvirá. Se é tempo de chorar, Oh, aleluia! pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Se é tempo de chorar, pode até chorar, Quem está nesta manhã, mas haverá uma festa ao amanhecer. haverá uma festa que vai amanhecer. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor, querido. Você pode sentar dando glória a Deus. Essa canção é linda. A pastora Delminha, quando chegou há quase 20 anos atrás lá na minha casa, aí eu falei assim, você tem a voz tão bonita. Aí ela, não tenho não. Eu falei, tem, você é afinada, você chegou aqui para me ajudar. Aí eu falei, você vai cantar uma música lá na oração. Aí ela cantou essa música, né, filha? Ela cantou essa música, tem muitos anos, essa música, uns 20 anos. Aí ela cantou essa aí, o Haja de Deus. Aí eu fiquei, ai gente, olha que voz. Deus manda pra cá, e mandou. Deus é lindo, né? Deus é lindo. Essa canção é muito forte, amados. Há um Haja de Deus na tua vida, você crê? Você crê, porque se a gente viver sem crer, a gente vai viver uma vida triste. Porque a gente vai olhar o natural e vai olhar as situações que estão batendo todo dia, bate uma coisa, né, Alê?
Todo dia bote uma coisa nova que a gente não está esperando, que a gente um diagnóstico, uma notícia, algo assim que a gente não deseja. E se a gente não confiar, amados, a gente vai viver uma vida olhando para o chão. Mas hoje você vai sair daqui com esse agir de Deus, amém? Coisa linda essa canção. E ela nem sabia do que eu ia falar. Aí, Deus me deu uma palavra, amados, tremenda. E essa palavra está lá em 1 Reis 17. Nós vamos falar um pouquinho da escola de Deus, da escola da fé. Você está caminhando numa escola, numa faculdade. Vamos botar uma faculdade que é algo mais, né? Você já passou pelo tempo do jardim de infância. Você não é mais, você que está conectado. Se você está começando uma vida com Deus, você possa sair desse jardim de infância. Porque no jardim de infância a gente aprende poucas coisas, não é? A criança não vai poder botar para a criança tabuada, não vai poder colocar para a criança raiz quadrada, essas coisas que a gente aprende quando está no ensino médio. E aí na faculdade, se você fez uma faculdade, você vai estudar aquilo que é específico da sua área, né? Eu fiz psicologia, fiz biblioteconomia, fiz um mestrado, várias faculdades que eu fiz teologia, é específico. Ela que fez direito, outra que fez administração, serviço social, né? As meninas aí, você aprende específico. Então você está numa faculdade, e o que é específico na tua vida? É que você vive uma grande guerra espiritual. Amém? Você vive algo que você vai, todos os dias, você vai precisar guerrear contra todas as coisas que vêm à sua frente. E aí você vai pensar assim, poxa, pastora, Elias, ele era um homem que não dá nem para comparar comigo. Mas se Deus, a Bíblia fala lá também, o Evangelho de Tiago fala, que Elias, ele foi um homem como nós. Ele tinha dor, ele tinha raiva, ele tinha dor de cabeça, ele tinha dor no pé. Né? Quando a gente vai fazendo uma idade, parece uma dor no pé, que eu falei, gente, todo mundo que eu falo, tem uma dor no pé, mas eu não... Vai com um monte de dor. Ele tinha também, Elias tinha essas dores. Só que ele era um homem que ele tinha as mesmas paixões que nós, ele tinha desejos que a gente muitas das vezes não deve ter. Ele tinha também. Mas ele era um homem que ele buscava o coração de Deus. Ele era um homem que confiava em Deus. Passou por momentos difíceis, chorou, pode até chorar, né, Samira? Pode até chorar, mas vai se levantar. E eu quero falar para você hoje desse deserto que é a nossa vida, muitas das vezes. Porque, amados, eu tive no deserto. É algo tão impressionante. Eu estive lá com a pastora Delminha. Tem um deserto na Jordânia, assim, que é uma coisa assim que você fica impressionado de tão seco que é. E tem um lado dele que tem umas, que a gente, um lado é o mar morto, né? É o mar morto. E o outro lado é o deserto. E nesse deserto tem plantação de tâmara. Vocês já comeram tâmara? Que é uma frutinha assim, uma delícia, né? Vende na feira, vende no mercado, vende nessa loja de produtos naturais, cara, né? Cara. Mas era uma delícia. E nós ficamos pensando, né? Como pode dar uma tâmara no meio de um deserto? Como pode dar uma planta no meio de um deserto? Quem faz isso é Deus. De repente você está vivendo um deserto seco, tantas coisas acontecendo que você não sabe. Mas eu quero declarar que você vai frutificar. Amém? Que você vai ser uma tâmara, que é uma fruta gostosa, uma fruta cara, é uma coisa preciosa. Quando eu falo cara, é preciosa, é uma coisa preciosa. Você compra 4 tâmaras, R$20. Porque é preciosa. Então você tem valor no meio do deserto, amém? Amém. Só que existe uma escola, essa faculdade que você está vivendo, de cada dia você aprender. Mas na faculdade, o que acontece? Quando chega, faz 2 meses de aula, o que você faz? Uma prova. Não é assim? Qualquer escola que você viva, qualquer faculdade que você vai fazer, você aprende. Hoje já tem online, né? Mas no meu tempo era tudo lá, cara a cara, você tinha que ir lá escrever, falar. Mas tem prova. Você vai vivendo e vão vir provas para você na tua vida nesse deserto. Mas eu quero declarar que você vai ser aprovado. Amém? Você recebe? Você vai ser aprovado. Mas aí você pergunta para mim, como ser aprovado?
Eu vou ler para você a história de Elias aqui, está em 1 Reis 17. Elias é alimentado pelos corvos. O que eu quero dizer, amados, para você, é que no meio do deserto, Deus manda a provisão para você. Você crê? Você pode dar um glória a Deus. A provisão de Deus, ela vem da onde você não espera. Você acha, Ângelo, que Elias ia esperar que um corvo ia alimentar ele manhã e de noite? É fora do... Porque Deus não trabalha na nossa lógica, Priscila. Deus não trabalha na nossa lógica. Porque eles têm uma lógica assim, não, eu vou receber do governo, eu vou receber disso, eu vou no médico tal, eu vou fazer isso. Mas Deus não tem, a lógica dele não é a nossa lógica, porque ele é infinito, ele vê além. Ele faz coisas, ele manda pessoas na tua vida, manda situações, né, para você ser alimentado. Para você ter uma provisão. Hoje o Senhor está preparando provisão para nós, amém? E eu acho que a maior provisão de Deus, sempre falo isso, é a gente sair daqui hoje confiando que Ele está no controle de todas as coisas, amém? A gente tem coisas que a gente não sabe como vai acontecer, mas a gente tem que confiar. Elias é alimentado por corvos. Vamos aqui começar a ler 17. Elias, que era de Tisbe, 1 Reis 17, 1, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os primeiros anos que eu te ordenei. Amados, Elias, ele foi profeta num tempo do pior rei de Israel, que foi o rei Acabe, o rei mais perverso, o rei mais difícil, porque ele tinha uma mulher difícil, tinha uma mãe difícil, a rainha mãe, mais Jezabel, que era a mulher dele, que tinha um domínio sobre ele, que mandava ele fazer as coisas, e ele era dominado por ela, e dominado pela mãe também. Então você imagina o caos que era a vida do povo de Israel. Mas Deus queria ensinar o povo de Deus, e Deus queria, porque, amados, você só vê a provisão de Deus no deserto. Porque quando você está com fartura, você precisa de provisão? Você não precisa. Quando está tudo muito bem, a gente não precisa da provisão. A gente só vai dando glória, né? Glória a Deus, aleluia. Eu estou cuidando, amém. Até que assim, ajudou o Senhor. Amém. Mas quando vem o deserto, Rubens, aí que vem a provisão de Deus. Vem essa dependência de Deus. E Elias, ele estava ali no pior profeta, no pior rei, no rei mais difícil de Israel. E ele foi lá lançar uma palavra logo para dar um baixo naquela situação. Ele falou: olha só vai chover quando eu determinar que chova. Não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos até que eu ordenei. Ou seja, foram 3 anos de chuva. 3 anos sem chuva, 3 anos de seca. Então o Senhor disse a Elias, quando ele acabou de dar essa palavra, Deus mandou ele fugir de lá, porque sabia que o negócio não ia ficar bom pro lado dele, né? E Deus não deixa a gente no meio do fogo para alguém nos matar. Ele mandou ele ir, disse a Elias: vá para o leste, esconda-se junto ao riacho de Querite. Ele estava onde? No riacho, havia água ainda, tá? Ele ainda estava lá, né? Ele estava no riacho. Estava bom, mas que fica a leste do Rio Jordão. E disse: beba a água do riacho e coma que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para eles levarem alimento até você. Amado Deus lindo, eu quero dizer para você: abre a tua mão, que no meio da tua dor o Senhor vai alimentar você. Vai alimentar você com fé, vai alimentar você com paz, vai alimentar você com alimento, vai alimentar você com aquilo que é preciso para você viver. Amém? Você recebe esse tamanho de eu recebo. Amém? Deus faz assim, Deus faz essa provisão. E aí, olha, Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde. Menina, pão de manhã. Imagina o café de Elias, né? Pão, carne, que é uma coisa boa, que alimenta. Você pode comer só carne, né, pastor? Proteína que alimenta. E levar alimento até a ele, né? E ele bebia a água do riacho. Ele bebia a água ainda tinha. Mas chegou uma hora, amados, olha o que diz aqui. Depois de algum tempo, o riacho aconteceu o quê? Secou. Pois não caía chuva em parte alguma da terra. Aí começou o deserto de Elias. Porque enquanto estava lá com os corvos alimentando, e um riacho, imagina, um riacho naquele tempo, a água era pura, não precisava nem
fazer tratamento de água. A água ele ia lá e bebia da água. E se alimentava com aquela carne maravilhosa, que deve ser até uma picanha, sei lá, uma carne boa. Não ia mandar coisa ruim. Mandava uma carne já temperada, já assando churrasco para ele. Já um churrasco, prato, ele comia de alegria, bebia água. Só que chegou um tempo que o riacho secou. E eu quero perguntar a você, quando o teu riacho secar, Deus vai mandar. o que você vai fazer quando o teu riacho secar? Porque um dia seca mais. Um dia as coisas vêm que você não sabe o que tu vai fazer na tua vida. Mas a provisão de Deus, olha o que Deus fez com Elias, que é a coisa mais linda. E uma coisa que eu acho linda, eu estava chorando quando eu li esse texto, que a gente chora, eu acho que a palavra é uma coisa tão linda. Porque quem alimentou Elias era uma pessoa improvável. Amados, de repente Deus vai dar uma pessoa improvável para abençoar você. Você recebe? Amém. Porque esse improvável, não estou falando só de coisas materiais. Alguém que se encontra, que vai orar por você, que vai se falar assim, eu estou orando por você. Eu estou jejuando pela tua vida. Eu vou te ajudar. Eu vou segurar a tua mão nesse momento. Amados, olha só o que aconteceu com Elias. Então, verso 8. Então o Senhor disse a Elias, vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Eu dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Uma viúva que não tinha nada. Porque às vezes a gente está esperando de quem pode nos dar. É verdade. Não é? A gente espera, porque fulano vai tocar. Mas Deus usa quem Ele quer para te abençoar. Mas por quê? Porque Elias obedeceu. Porque muitas vezes Deus está falando para você, ó, fica aqui nesse lugar, está deserto, está difícil, mas eu vou te dar essa provisão. Você vai lá bater em outra porta. Mas Deus fala para você, vai para aquele lugar ali e fica lá esperando. Ele mandou ele ir atrás de uma viúva. Já disse, ele já tinha dado a direção. Só que ele podia falar, Senhor, fala sério, né? Uma viúva que não tem o que comer, eu vou tirar dela para dar para mim, eu vou ter coragem de pedir alguém que não tem. Começar a questionar Deus. Eu quero declarar que você não vai questionar Deus. Aleluia. Amém? Porque a gente, quando questiona Deus, o negócio fica difícil, amados. Porque, como eu falei, Deus não trabalha na nossa lógica. Deus trabalha em coisas, porque Ele quer mostrar, sabe que assim, Ele quer mostrar para você e para mim, que o que Ele faz não é o que a gente pensa. E é muito mais além. Então, Ele falou assim, olha, eu vou dar ordem a uma viúva. E Elias foi para Sarepta. Quando chegou no portão da cidade, ele viu uma viúva apanhando gravetos, madeira, né, para fazer a lenha, né? E ele perguntou, você pode me dar um pouco de água para beber? Enquanto ela ia buscar água, ele disse, mas não quero só água, não, me traga um pedaço de pão. Olha só, que pedido que Elias fez para uma viúva. Aí ela falou assim, olha, eu não tenho sequer. Mas ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, ela já conhecia Elias, sabia que Elias era um homem de Deus. Amado, quando as pessoas vierem até você, vão dizer, essa mulher é de Deus, esse homem de Deus. Eu vou ter que fazer alguma coisa por ele. Porque a gente tem que ser uma carta viva. A gente é uma pessoa que só vive reclamando, só vive, sabe, de baixo astral, só vive, a gente não consegue resplandecer a luz de Cristo. A gente tem que resplandecer essa luz. Ela sabia que Elias era um homem de Deus. Eu quero declarar na tua vida, coloca a mão no teu coração, que as pessoas vão ver em você a glória de Deus. Amém? E a glória de Deus não é só no momento bom. Você recebe isso? A glória de Deus tem que ser refletida nos momentos difíceis também. Aí é que tem que representar. Aí é que ela tem que brilhar, né? Porque a Bíblia diz que toda, eu até escrevi isso num capítulo do livro, uma coisa assim que eu estava até lendo esse dia lá, que toda dor produz glória. Quando você está com uma dor muito forte, algo para você, que você não sabe, e você confia, aquela dor que você tem, ela vai produzir um peso de glória na tua vida, amém? E a glória de Deus, ela é transbordante, ela vai passando. Ela vai passando. Então, ele falou aqui, aí ela falou, mas eu não tenho, eu só tenho um pedaço de pão em casa, um pouquinho de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Eu estava apanhando os gravetos para preparar esta última refeição e depois eu e meu filho vamos morrer. Elias, porém, disse, não tenha medo. Eu quero declarar a tua vida para a tua mão aí. Não tenha medo da sua pouca provisão. Se você tem pouca fé,
Hoje o Senhor tem provisão de fé. Aleluia. Se você está precisando de uma resposta, Deus tem provisão para essa resposta. Se você está precisando de algo, que alguém olhe para você, que Deus mova algo sobrenatural, Deus tem essa provisão e diz para você, não tenha medo. Amém? Amém. Eu recebi 5 palavras do Senhor. Quando eu saí do médico, ele falou assim para mim, depois de uma situação que eu vou precisar fazer, ele falou assim para mim, não tenha medo, estou com você. Não temas, estou com você. Ele falou para mim, não temas, estou com você. Ele falou, escreve essas 5 palavras aí. Aí eu peguei meu celular na hora, não tinha caneta, não papel, estava no carro, e eu escrevi, não tenha medo, estou com você. Porque a gente precisa pegar palavras do que a Bíblia diz e botar no nosso coração, porque senão a gente vai ficar diante da situação. O que a gente faz? Que você não tem como fazer. Então Elias lançou para ela, não tenha medo, não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Amados, ela teve que lançar uma fé sobre ela, sobre a vida dela, porque Elias é sobrenatural, porque Elias mandou dar primeiro para quem? Para ele. Eu pergunto para você agora, você está dando primeiro para Deus ou para quem você acha que tem que dar? Porque às vezes a gente não faz para Deus, a gente faz para pessoas, faz para situações. Ali, no caso, ele estava representando a palavra de Deus, o poder de Deus. Ele pediu para ela. Muitas vezes Deus fala para a gente assim, eu quero isso de você. Eu não quero mais que você ande com fulano. Nossa, é difícil. Eu não quero mais que você vá a tal lugar. Eu não quero mais que você coma isso. Eu não quero mais que você beba isso. Eu não quero mais que você compre isso. Eu não quero mais que você vá a tal lugar e diga isso. E Deus fala e a gente fica assim, mas Senhor, eu vou fazer isso, né? Não vai dar. Mas ela fez o quê? Ela tomou uma atitude e obedeceu. Só aconteceu algo na vida dela, amados, essa provisão de Deus, porque ela deu primeiro para Elias, mediante o que Deus mandou. Eu não sei o que Deus está mandando você fazer essa manhã, esse dia. Nessa estação da tua vida que você está vivendo. Mas alguma coisa Deus está mandando você fazer. Né? Às vezes a gente fala assim, eu vou jejuar, não consigo. Eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou, ofertar mais, eu vou fazer. E a gente faz ouvidos de mercador para Deus. A gente fala assim, tá, Senhor, mês que vem, tá? Semana que vem vai começar. Naquela história. E a gente não obedece. Amados, eu sempre falo isso porque uma coisa Deus falou comigo e eu vivi assim uma virada. Uma vez ele falou comigo, atitudes com Deus geram atitudes de Deus. Aleluia. Você recebe? Amém. Eu sempre falo isso porque é algo muito forte. Porque quando estou numa atitude com Deus, o que Deus pede para você fazer, ele vai gerar uma atitude na tua vida. Porque Deus, ele é Deus de atitude. Ele falou, o haja de Deus não virá. Essa palavra fala, né? Ele falou, haja luz, haja água, a água já tinha, né? Haja estrela. Ele começou a fazer o haja dele. E ele tem hajas de Deus na nossa vida. E esse haja de Deus, ele vai acontecer mediante a atitude que eu tomar. Quando eu tomo a atitude de orar, de declarar palavras declaratórias de fé, aquilo vai alimentando a minha alma. E aquilo vai trazendo paz ao meu coração. E ela foi e obedeceu. E ela falou assim, ele falou assim, olha, depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, sempre haverá farinha na vasilha. Aleluia. Vai dando glória. E azeite no jarro, até o dia que o Senhor enviar chuva. O Senhor lançou uma palavra na vida daquela viúva, porque ela simplesmente passou por uma prova de fé. Aleluia. Amados, você está passando por prova de fé, eu estou passando também. E essa palavra é para mim. Eu falei, Senhor, eu preciso crer. Eu preciso passar por essa escola de fé. Eu estou para fazer uma prova. Você está para fazer provas. E as provas precisam ser obedecidas. Quando Deus fala, vai, você precisa ir. Confia em mim, você precisa confiar. E ela confiou. E Deus falou através de Elias, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro. Nada vai faltar até a chuva cair abaixo. Vai chegar chuva na tua vida. Amém? Vai chegar chuva. Mas enquanto há deserto, você precisa confiar. Porque tem uma canção que a gente vai cantar depois,
Essa canção é linda. Você me leva ao deserto para falar de amor. Ele puxa você do deserto para dizer assim, olha, eu estou com você. Quantas coisas eu passei. E eu vi assim, Deus assim, meu Pai, Senhor, o negócio tá... E o Senhor entrou com uma provisão da onde não tinha, da onde não existia, da onde não podia, sabe, sair resultado. E Ele faz. Mas a gente precisa confiar. Você vai chorar? Essa música é linda, pode até chorar. Eu chorei, nossa, eu choro, até quando eu falo, eu choro. Mas esse chorar me traz fé. Porque eu estou confiando, você precisa confiar. E ela confiou e não faltou nada para ela. Olha, ela fez conforme Elias disse. Eu vou dizer para você, você precisa fazer conforme Deus diz. Assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro. Exatamente como o Senhor tinha dito por meio de Elias. Então, amados, eu não vou ler todo o texto, porque você pode ler esse capítulo todo, ele é lindo demais. E fala da provisão de Deus ali no deserto. Porque quando, depois que o azeite, que nada faltou, que a farinha e o azeite, e não faltou nem azeite, nem farinha, não faltou água e nem faltou graveto para fazer, tinha que faltar fazer o bolo, né, fazer a comidinha, né, deles. Né? E depois de um tempo, o filho dessa mulher morreu. Teve um mal súbito lá, morreu. E ela foi lá falar para Elias, poxa, por que você veio aqui? Agora meu filho morreu, eu fiz toda essa provisão, e agora o que eu vou fazer? O meu único filho. Elias foi lá, orou, e o filho da mulher ressuscitou. Porque Deus faz assim. Outra prova ela passou. Mas a equipe de fé em fé e de glória em glória. Eu espero que nesse deserto você entenda a provisão de Deus na tua vida. Existe uma escola. Você só vai receber o diploma final, quando você fechar os teus olhos, quando a gente morrer. Aí o Senhor falou, ó, vem pra cá, você seja bem-vindo, você está aqui, nenhuma dor mais haverá, toda lágrima vai enxugar. É assim que Ele vai falar pra gente. Você crê? Eu creio que Ele vai falar isso. E a gente vai indo para lá, para aquele lugar maravilhoso. Às vezes a gente fica sofrendo, né? Porque uma pessoa faleceu, que estava sofrendo tanto aqui na terra, a gente sofre. Mas a gente fica pensando, ela não quer voltar. Pergunta, se pudesse perguntar, quer voltar? Nossa, ela não vai nem lembrar desse tempo aqui. Porque lá é uma outra história, lá é um outro tempo. Lá é você viver com o Senhor, adorando, vivendo coisas que a gente nem imagina como que será. Mas uma coisa é certa, nós vamos viver sem dor, sem lágrimas. Só que a gente, né, não consegue acreditar muitas das vezes nisso. E a gente fica muito presa a essas dores que estão aqui. Mas nesse deserto, amados, eu quero dizer para você que há provisão para você. Amém. Mesmo que algo esteja morto na tua vida, o Senhor tem poder de ressuscitar. Ele ressuscitou o filho dela. Porque a gente sabe que ressuscitar pessoas é algo só Deus, impossível. Impossível. Deus falou que nós faríamos isso. Só que aos nossos olhos, mas para Deus não é. Mas Deus pode ressuscitar muitas coisas que estão no teu coração. Amém. Pode ressuscitar coisas que estão perdidas. Pode ressuscitar sonhos. Pode ressuscitar a sua fé. De repente você teve fé e você colocou a fé em algum líder, em alguma instituição, em alguma situação, e aquela pessoa te decepcionou. Mas o Senhor hoje está dizendo para você que há provisão. No deserto nós aprendemos a depender de Deus. Deus, amados, Ele está mais preocupado, olha essa palavra, essa frase. Deus está mais preocupado com o que você é do que com o que você faz. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu tenho que fazer muita coisa para Deus. Você precisa fazer coisas para Deus. Porque você está vivendo um mundo em que você precisa frutificar. Amém? Mas o Senhor quer mais, Samira, o que você é. O teu coração. A tua fé. Porque tem gente que tem fé só da boca para fora. Aí na hora do vamos ver, se desespera. Sabe? Vai contra Deus, fica com raiva de Deus. Fala coisas contra Deus, mas Ele está muito preocupado com o que você é e não com o que você faz.
Mas eu quero declarar para você que nessa escola de fé, nessa escola de Deus, você vai viver coisas sobrenaturais nesse deserto. Assim como Deus levantou corvos para Elias, dando pão, dando alimento, dando água. E quando veio a seca total, porque secou tudo, ficou tudo seco. Não tinha mais água naquele lugar. Deus enviou aquela provisão daquela pessoa que não tinha nada. Que você possa receber a provisão de Deus nessa manhã, amém? Que você possa confiar. Você saia daqui falando, tá difícil, Senhor, eu estou no deserto. Parece que cada dia é uma história nova na minha vida. Eu preciso resolver isso, resolver aquilo. Parece que a gente está só, né? Mas você não está. Você está caminhando num deserto. E o deserto, amados, é algo tão lindo de Deus. Eu passei muitos desertos já. Mas uma coisa é certa, a gente não fica a vida inteira naquele deserto. Amém? Chega uma hora que aquele deserto vem um manancial, né? Chega um deserto que vem um manancial. E aquele manancial para você, aí depois você fica, ai, glória a Deus, aleluia, sapateta. Aí depois vem outros desertos. Mas Deus sempre tem uma provisão. Você crê de provisão no seu deserto? Se você quer, você diga, glória a Deus, eu creio. Mas sabe que a palavra declaratória tem poder no mundo espiritual. Quando você começa a declarar com a tua boca, está difícil, está estreito, mas Deus é comigo, eu estou confiante, mesmo que lá dentro está doendo. Mas você sabe que Deus é com você. E que vai ter uma... Eu sempre falo, se Deus fez, Ele vai fazer. Agora, como Ele vai fazer, a gente não sabe. Porque, mais uma coisa é certa, Ele vai fazer o melhor na minha vida, como vai fazer o melhor na tua vida. Amém? De repente, o que é melhor para a Deia não é o melhor para a Alessandra, nem o melhor para a Samira, nem o melhor para a Ruth, nem o melhor para a Deia. É o melhor para a Rose depois. Mas Ele sabe o que é melhor para... Porque eles têm uma história diferente. Deus tem o melhor. E às vezes a gente acha que Deus vai trabalhar num pacote, né? Vai dar tudo para... Não, Deus não faz isso. Porque Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe o que a gente tem que passar. Ele sabe também, sabe, Rose, que pessoas que estão do nosso lado, quando a gente passa por algo, pessoas precisam entender o movimento de Deus. E às vezes está passando por aquilo para que Deus faça uma grande obra em todo mundo que está do teu lado. No teu filho, no teu marido, na tua mãe, no teu pai, no teu amigo, na tua amiga. Há uma provisão de Deus. Desertos da nossa vida. Deus tem provisão para nós. Deus está cuidando de nós. E essa escola de fé. E eu me lembro de um deserto que eu passei, de uma cirurgia, da primeira cirurgia que eu fiz. Eu falo isso porque foi algo tão sobrenatural de Deus, que deu uma infecção, né? Eu tirei o vaso, deu uma infecção e voltei para o hospital. E a cirurgia foi em maio. E eu me lembro que eu tinha uma viagem que o noivo tinha me dado para ir a Israel em agosto. E eu falei, não, eu vou ficar boa. Eu sempre tive noção, vou ficar boa. Eu já estava com a passagem praticamente paga, né, para ir. Eu numa caravana. E eu, na época da viagem, eu estava internada no hospital. E eu me lembro que eu falei, Senhor, ele vai perder o dinheiro. Eu estou aqui. E eu queria tanto ir. O Senhor falou, não é tempo de você ir. Não é tempo. Você vai ficar aqui. Eu me lembro que eu fiquei mais de um mês internada. Até a barriga fechar sozinha, por causa da infecção. E eu lá, e todo dia eu chorava pela viagem. E um dia Deus falou comigo, se você parar, enquanto você não parar de chorar, você não sai daqui. E eu parei de chorar pela viagem, porque eu queria muito, era um sonho que eu queria Israel. Amados, eu sei que passou aquele ano, 2008, foi o ano da cirurgia, 2009 eu me recuperei. Quando chegou 2010, eu fui na caravana justamente com a pastora minha amiga. Deus me deu ela para mim, eu precisava de alguém que me ajudasse, né? Porque eu estava no processo, né? E ela foi comigo, né? Me ajudou, passou até mal e eu não passei. Ela ficou lá muito feliz. Eu estava com a plaqueta baixa, mas Deus... O que eu quero dizer para você? Que é um tempo de Deus para você sair do deserto. Amém. Porque por que eu contei isso agora? Não foi por causa da viagem, não. Foi porque a gente, muitas das vezes, a gente faz um planejamento da nossa vida, não é? A gente faz um planejamento. Não sei por que Deus me mandou falar agora. Mas esse planejamento, amado, que você está fazendo, a última palavra é de Deus. E eu planejei.
achei que iria. E não fui. Passados 2 anos depois que eu pude ir bem, eu estava bem recuperada, estava com as plaquetas baixas, o médico não queria que eu fosse, mas eu bati de pé firme, falei que eu iria, que o meu corpo dizia, o meu espírito dizia, Deus dizia que eu ia ficar bem, e eu fiquei bem. A pastora da minha passou muito mal no voo de volta. E eu olhava para ela assim, eu falei, meu Deus, se eu tivesse esse negócio, eu ficar aqui mesmo, eu ficava. Mas pegou uma gripe lá, porque estava frio, mas eu fiquei muito bem, porque Deus sabia que eu precisava. Então, amados, o teu deserto não é para sempre. O teu deserto não é. E nessa viagem eu não pude me batizar, estava frio, eu queria muito batizar no Rio Jordão. E eu falei, Delminha, nós vamos voltar aqui. Ela, meu Deus, vai ser difícil voltar aqui. Eu falei, Deus vai mandar. Eu sei que depois de 2 anos, 3 anos, nós voltamos, eu me batizei, ela estava mais recuperada, e aí foi pelo verão, aí foi uma outra história, uma outra situação, porque Deus faz assim. Amém. Eu quero Glória declarar a na tua Deus. vida que há provisão de Deus na tua vida. Amém. Porque o deserto não vai durar para sempre. Priscila, não vai durar, não vai durar, não vai durar. Há provisão de Deus. Deus te leva até o deserto, mas Ele não te deixa lá para sempre. E se Ele te enviar, se Ele permitir, Inês, Ele vai enviar corpos para você. Ele vai enviar provisão para você. Amém. Ele vai enviar Amém. pessoas para te abraçar, te ajudar, orar por você, estar contigo. Ele é o Deus da provisão. Ele não larga a gente no deserto e fala, tchau, não vou embora. Ele não faz isso. Pessoas fazem, mas Ele não faz. Ele vai estar com você, que você receba essa provisão de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos adorar o Senhor. Amém? Vocês receberam essa palavra? Quem recebeu? Nós recebemos, né? O deserto vai passar. Fala para quem está do seu lado, o deserto está passando. Eu quero complementar, né, a palavra da pastora Denise, e o Senhor tem falado muito comigo sobre dor. E hoje o momento intercessório será isso. Eu quero orar pela nossa dor. Eu estou passando por um processo que eu estou com muita dor. Nem parece que eu estou com dor, né? Mas eu estou com dor. Porque muitas dores que você sente não são visíveis. Às vezes você pode estar sentindo uma dor na sua alma. Não é visível, só Deus, né? Às vezes você pode estar sentindo uma dor no seu corpo, como eu estou sentindo agora na minha perna. Então eu estou passando por esse processo da dor na perna. Assim como a pastora passou pelo deserto na dor do corpo dela. Então esse momento intercessório será sobre isso, sobre dor. Às vezes a sua dor ela não está sendo visível ao homem, mas ela está sendo visível a Deus. De repente você está passando pelo deserto da dor, né? E essa semana eu com muita dor, a dor mudou minha rotina. Eu durmo 8h30 da noite, 1h da manhã eu estava acordada com dor. Imagina. Todo mundo olha assim, 8h30 da noite quando eu não tô, quando não tem nenhum compromisso, 8h30 eu tô dormindo. Você também? 9, 8h30, 9, 10, 11. E aí 1h da manhã eu acordada, os meus olhos estavam queimando, eu não aguentava mais ficar acordada. Mas a dor não me deixava dormir. A dor que eu estava sentindo começou a mudar a minha rotina. 1h da manhã eu com a perna doendo, eu olhava para o lado, eu olhava para o outro e ora, e lia a Bíblia, e já não aguentava mais. Eu falei, Senhor, eu só quero dormir. Às vezes a sua dor está te roubando até o seu sono. Sim ou não? Sim. A dor, às vezes, que você está sentindo, está te gerando saudade. Eu estou com saudade de correr, mas não estou podendo correr por quê? Por causa da dor. O que a dor que você está sentindo está gerando em você nessa manhã? Às vezes a dor do luto, às vezes a dor de uma porta fechada, às vezes a dor por causa de um filho, às vezes a dor por causa de um emprego. Eu não sei qual é o seu tipo de dor, não sei se você tem uma dor física, uma dor espiritual ou uma dor na sua alma, mas nós vamos orar pelas nossas dores. Eu não posso falar para você que nós vamos orar e essa dor vai passar, porque existem muitas dores que são necessárias na nossa vida. Em Lucas vai falar que Jesus ele sentiu tanta agonia e tanta dor a ponto dele suar gotas de sangue. De repente, você está sangrando por causa da sua dor, literalmente. Mas o Senhor também está escrito que ele morreu e ao 3º dia ele ressuscitou, porque o deserto foi passageiro. Jesus passou pelo deserto para que nós pudéssemos ter o direito da salvação e o direito da vida eterna. Eu não sei qual é o seu deserto, eu não sei qual é o nome da sua dor, mas eu sei que o nosso Deus ele tem o poder de estancar imediatamente, instantaneamente toda e qualquer dor, seja no corpo, seja na alma ou seja no espírito. Amém? Vamos orar?
para nós estarmos louvando? Aleluia. Feche os seus olhos. Fala com o Senhor aí, qual é o nome da sua dor? O nome da dor dessa viúva era a escassez. O nome da dor de Jonas foi fugir do propósito dele. E o Senhor, Ele usa muitas das vezes a nossa dor. De repente, se não fosse a sua dor, você não estaria aqui nessa manhã. Essa dor, ela tem um propósito. E ainda que ela não passe hoje, ela está gerando um peso de glória sobre a sua vida. A dor está gerando crescimento. Espírito Santo, nessa manhã nós queremos elevar mais uma vez a nossa voz ao Senhor. Amém. Orando, Senhor amado, pedindo para que seja feita a vontade do Senhor na nossa vida. Senhor, seja feita a vontade do Senhor sobre a dor que estamos sentindo nessa manhã. Senhor, seja uma dor física como a que eu estou sentindo na minha perna agora. Seja, Senhor, a dor na alma dessa mulher que está aqui, desse homem que está aqui, Senhor. Seja uma dor na barriga, no dente, na perna. Seja uma dor de cabeça, seja uma dor na coluna. Seja, Senhor, uma dor na alma, a dor do luto, a dor da traição, a dor da perda. Ah, Senhor amado, a dor da porta que se fechou, Senhor. Às vezes está doendo por causa de uma palavra que essa pessoa ouviu, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, às vezes a dor que essa pessoa está sentindo é de algo que ela descobriu e dilacerou a sua alma. Senhor, às vezes a dor que essa pessoa está sentindo, ó Pai, é porque hoje ela olha para o lado e se vê sozinha. Senhor, ela olha para o outro, ele olha para o outro e se vê sozinho, ó Pai amado. Mas a sua palavra vai dizer que o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Senhor, aperfeiçoa o seu poder na nossa fraqueza. Pai amado, também está escrito na sua palavra, o choro dura a noite inteira,